Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos no Super Enem e FCE. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Agora, vamos para o módulo 12. Módulo 12, vamos tratar de geometria analítica, certo? Detalhe desse assunto. Esse assunto, ele não é comum de cair, mas já caiu algumas vezes. A geometria analítica é aquele ramo da geometria que envolve geometria e álgebra. Ou seja, tudo que você conhece que relaciona geometria com álgebra, a gente vai tratar agora na geometria analítica. Aí eu vou pegar apenas aqueles pontos que eu considerei os mais importantes e que suspeita cair no Enem, que é a parte do ponto, a parte da reta e a parte da circunferência, tá certo? Na geometria analítica ainda existe alguns assuntos que são abordados que não caem no Enem, que é a parábola, a hipérbole e a elipse, tá certo? Aí isso é bom o aluno que tem alguma curiosidade de saber, vá lá ver, que aí é interessante para você saber o que é uma elipse, o que é uma hipérbole, o que é uma parábola, como determinar as equações e tal. Tudo isso envolvendo a parte algébrica junto com a geometria. Sou o professor Glauber Dantas Moraes, o Gzinho no cavanhaque para a comunidade surda e professor do campus avançado de Jaguaruana. Pronto. Geometria analítica. Primeiro, vamos lembrar, isso aqui já foi visto por você já, par ordenado. Indicamos por x e y o par ordenado formado pelos elementos x e y, onde x é o primeiro elemento e y é o segundo elemento, tá certo? Observações importantes que nós temos a fazer. Primeiro, o par ordenado xy é diferente do par ordenado yx. A ordem é importante. Lembra lá que eu já falei para vocês isso? O par ordenado, dois números que seguem uma ordem. Então, a ordem ela é importante. Se eu tenho dois pares ordenados iguais, significa que a abscissa do primeiro é igual à abscissa do segundo. A ordenada do primeiro é igual à ordenada do segundo. Tá certo? Os pares ordenados de números reais representam um ponto no plano cartesiano, sendo x a abscissa e y a ordenada. E o plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes. Está lá bonitinho um plano cartesiano aí. Repare que primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Quando eu boto um par ordenado, primeiro eu vou para o valor de x e segundo eu vou para o valor de y. Aonde esses dois pontos, aonde essas duas linhas se cruzam, é exatamente o local do ponto que aquele par ordenado significa. Lembre-se, primeiro o valor de x, segundo o valor de y. Tá certo? Vamos dar sequência aos nossos estudos. Se eu tenho dois pontos num plano, como é que eu faço para determinar a distância entre eles? Dados dois pontos, A, que tem coordenadas x índice A, y índice A, e B, de coordenadas x índice B e y índice B, distintos, dois pontos em dois locais diferentes do plano, para calcularmos a distância entre os pontos A e B, a gente aplica o teorema de Pitágoras no triângulo ABC da figura. Está vendo aqui que eu tenho um ponto A e o ponto B, ponto A, ponto B. Me interessa essa distância que vamos chamar de D. Tá certo? Vocês conseguiram identificar aqui, ó, olha só nosso triângulo retângulo. No nosso triângulo retângulo, esse cateto menor mede YB menos YA e o cateto maior mede XB menos XA, tá certo? Então, eu tenho que D é a hipotenusa. Pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Portanto, a distância entre os pontos A e B, que a gente vai indicar D de A até B, é DAB ao quadrado igual a XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado.
Note que eu posso pegar qual o número elevado ao quadrado daquela expressão ali. Vai ser mais ou menos a raiz quadrada daquilo. Só que como é distância, não me interessa o valor negativo. Por isso que a distância é dada por raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Tá ok? Note que estou usando o conhecimento de geometria, que é o teorema de Pitágoras, e a parte da algébrica, que é essa parte da fórmula de xb menos xa e yb menos ya. Tá certo? É uma mistura salutar desses dois assuntos. Outro ponto que nós temos que considerar é o ponto médio. Como assim, lá, o ponto médio? Se eu tenho dois pontos distintos que dá um segmento reto, eu posso dividir esse segmento no meio. Tá certo? Dados os pontos A com índice x índice A e y índice A, e B com coordenadas x índice B e y índice B, com A diferente de B, dois pontos distintos do plano, as coordenadas do ponto médio de AB são M, que é a média aritmética de XA e XB, e YA e YB. Simples assim. X índice A mais X índice B sobre 2, Y índice A mais Y índice B sobre 2. Tudo ponto médio vai na média. Tá certo? Note que a abscissa do ponto médio é a média aritmética das abscissas dos pontos A e B. A ordenada do ponto médio é a média aritmética das ordenadas dos pontos A e B. Tá certo? A área de triângulo. Aqui é uma parte interessante. Minha gente, eu mostrei geometria para vocês, do módulo de geometria de vocês, e eu me lembro que eu mostrei várias formas de você determinar a área de um triângulo. E agora você vai conhecer mais uma. E essa fórmula diz o seguinte: se eu tenho as coordenadas dos vértices do triângulo, eu consigo determinar a área dele, certo? Dados 3 pontos, A com coordenadas xa, ya, B com coordenadas xb, yb, e C com coordenadas xc e yc, não colineares, não é para estar na mesma linha, que se estiver na mesma linha a gente não vai ter triângulo. Verifica-se que a área do triângulo ABC vale... Olha, aí está o triângulo formado por esses 3 vértices. A área é o módulo de D sobre 2. Onde quem é D? D, você vai agrupar a coordenada de A, a coordenada de B, a coordenada de C numa matriz, e a terceira coluna é toda igual a 1, porque para calcular determinante a matriz tem que ser quadrada, tá certo? Eu vou lembrar para vocês mais na frente como é que a gente calcula esse determinante, mas é só lembrar da regra de Sarri: diagonal principal, diagonal secundária, tá certo? Com isso, nós temos uma condição de alinhamento, que diz o seguinte: se os pontos A, B e C estão alinhados, é porque o determinante de D é nulo, é zero. Ou seja, quando eu calcular o determinante desses 3 pontos, o resultado der zero, significa que esses 3 pontos eles estão alinhados. Se quando eu calcular esse determinante o resultado der algo diferente de zero, eu calculo o módulo e divido por 2, que eu tenho a área do triângulo que esses 3 pontos formam no plano cartesiano. Tá certo? Aí, você conhece base vezes altura, você conhece a fórmula de Heron, você conhece aquela parte de 2 lados e o ângulo formado entre eles, que é A vezes B vezes seno do ângulo dividido por 2. E aí é mais um. Tá certo? Só para desencargo de consciência, muitas das vezes, quando eu estou resolvendo uma questão, e eu não consegui identificar, eu usava essa parte de área de triângulo da geometria analítica para poder resolver. Por quê? Se eu não sei qual é a área da figura, eu divido ela em triângulos e resolvo. E dava para eu determinar o vértice dele no plano cartesiano. Tá certo, pessoal? Compreenderam? Então, é mais uma forma de você determinar triângulos, a área de triângulos.
Vamos falar agora de reta. Olha, se esses 3 pontos estão alinhados com determinante igual a zero, significa que eu tenho uma reta, tá certo? Aí, a toda reta R do plano cartesiano, associa-se uma equação do tipo AX mais BY mais C igual a zero, com A e B não simultaneamente nulos. Essa equação ela é denominada a equação geral da reta, tá ok? Detalhe, a gente viu algo parecido com isso quando a gente estava trabalhando com função afim, que determinavam a reta. Aí, para determinar uma reta, eu preciso do quê? Eu não preciso só de 2 pontos. A gente consegue fazer isso. Como é que eu faço para determinar a equação geral da reta? Se eu tenho 2 pontos, A e B, x índice A e y índice A, x índice B e y índice B, para eu determinar a reta, o que é que eu faço? Eu faço esse determinante aí ser igual a zero. Simples assim. Tá certo? Lembre-se, quando você está fazendo esse determinante aí, nesse sentido positivo, nesse sentido negativo. Muda o sinal. Ou então, aplicando a regra de Sarri, você pega, que essa é a forma que o pessoal mais utiliza, XA, YA, 1, XB, YB, 1. Repete as 2 primeiras colunas. E faz na sequência que aprendeu no 2º ano do ensino fundamental. E esse determinante aí, ele tem que ser igual a zero, tá certo? Por quê? Para condição de alinhamento. Se não for igual a zero, você tem um triângulo, tá certo? Vamos falar de alguns detalhes que a gente já conhece lá de função afim, coeficiente angular. A inclinação da reta é o ângulo convexo θ entre o eixo x e a reta R, sempre medido de x para R no sentido anti-horário. O coeficiente angular ou declividade da reta não vertical é a tangente trigonométrica do ângulo θ. É geralmente representada por M, pela letra M, tá certo? Assim, M é a tangente de θ. Seja R uma reta não vertical e sejam A, XA, YA, B, XB, YB, 2 pontos distintos de R, temos que M é dado por YB menos YA sobre XB menos XA. Isso aqui é o seguinte, pessoal. Se você tem um ângulo, você determina a reta, o coeficiente angular, pela tangente do ângulo, tá certo? Se você tem 2 pontos, para determinar 2 pontos eu preciso para determinar uma reta eu preciso de 2 pontos. Se você tem os 2 pontos, como é que eu faço para determinar o coeficiente angular? Eu faço essa razão aí, de YB menos YA sobre XB menos XA, tá certo? Aqui é um X. Isso sai exatamente da tangente. Você vai pegar o cateto oposto pelo cateto adjacente e vai determinar esse coeficiente angular, certo? Vamos dar uma equação reduzida. A gente viu a equação geral, ax mais by mais c igual a zero. Quem será a equação reduzida? Olha, podemos escrever a equação da reta na forma y igual a mx mais h. Essa forma ela é chamada de equação reduzida da reta. Como é que a gente faz? Só para desencargo de consciência. Deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto, dá tempo. Eu não tenho ax mais by mais c igual a zero.
Daqui eu vou isolar o y. Menos c menos ax. No caso aqui ele trocou. Então, quem é y? Menos a sobre b x menos c sobre b. Então, até aqui já temos uma outra forma de determinar o coeficiente linear, o coeficiente angular. Se eu tiver a equação geral, é só pegar menos a sobre b e vai dar o coeficiente angular da reta. M, a gente já sabe que é o coeficiente angular. H é o coeficiente linear da reta. Lembra o que é que isso significa? Isso significa que a reta ela intercepta o eixo das ordenadas em H. Tá certo? Tá aí bem bonitinho. Deixa eu só retirar aqui essa minha brincadeirinha para você enxergar. Pronto. Olha. Note que a reta intercepta o eixo y exatamente em H e coeficiente angular, o ângulo forma da reta com o eixo x. Tá certo? E a equação da reta que passa pelo ponto P de índice x0 e y, coordenada x0 e y0, é y menos y0 igual a m x menos x0. Ioiô, mi xoxô. É uma forma que o povo tem de decorar essa fórmula, tá certo? Quem é m, você sabe como calcular e você consegue determinar. Se você souber o coeficiente angular e souber um ponto da reta, você consegue determinar essa equação da reta. Beleza? Pronto. E aqui é algo que é interessante você saber. Seja R uma reta de equação ax mais by mais c igual a zero e P com coordenadas x0 e y0, um ponto qualquer do plano cartesiano, fora dessa reta. A distância D do ponto P à reta R é igual à distância entre os pontos P e Q, onde Q é um ponto de R e que a reta que passa pelos pontos P e Q é perpendicular à reta R. Olha, preste atenção aqui que o negócio ele é interessante. Aqui nós temos a reta R. Tá vendo? A reta está sendo descrita na equação geral dela. Ax mais by mais c igual a zero. Eu vou destacar este ponto Q e eu tenho esse ponto P fora da reta. Eu quero calcular essa distância daqui. Tranquilo? Como é que eu faço para calcular essa distância daí, Glauber? Que vai do ponto P até aquele ponto Qzinho. Aí, para demonstrar essa fórmula que eu vou mostrar agora, você precisaria pegar esse ponto com coeficiente angular contrário do coeficiente angular da reta, mas você chega facilmente que a distância entre o ponto e a reta é, olha só que interessante, A que multiplica x0 mais B que multiplica y0 mais C dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Olha, a equação da reta é AX mais BY mais C. Então, como é que a gente faz? No lugar de x, a gente substitui x0. No lugar de y, a gente substitui y0, tá certo? Faz as contas e no final trabalha em módulo. Por que em módulo? Porque a distância é dada em módulo. E embaixo, no denominador, será a raiz quadrada desse Azinho e desse Bzinho aqui, da equação geral da reta. Glauber, e se a reta tivesse sido dada na equação reduzida? Igual a zero que você chega na equação geral. Tá certo? Porque a diferença da equação geral para a equação reduzida é isso. A equação geral, ela tá toda igual a zero.
A equação reduzida é y igual a alguma coisa. Ainda existem outros tipos de equação de reta. Existe a equação paramétrica e algo a mais. Mas só que aí já, na minha cabeça, foge um pouquinho dos nossos estudos, tá certo? E para terminarmos essa parte introdutória do assunto de geometria analítica, vamos falar de circunferência. Seja C um ponto de um plano alfa e R um número real estritamente positivo. Circunferência de centro C e raio R é o lugar geométrico dos pontos de alfa que distam R de C, ou seja, qualquer ponto que tenha dessa curva é a mesma distância para aquele ponto C chamado de centro. Tá certo? Tá aí a circunferência. Aí a circunferência, a gente, como é uma região, é uma linhazinha, a gente vai chamar de lambda, nesse caso. Nós temos o ponto P, e olha só que interessante, ó, o centro ele tem coordenadas A e B. E aqui o ponto P de coordenadas XY. Se lambda for uma circunferência de centro C com coordenadas A e B, A é coordenada de X e B o valor de Y, e raio R, então a equação reduzida da circunferência de centro C com coordenadas AB e raio R é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Aqui nós temos algumas características para falar. Primeiro, se a circunferência, o centro dela for aqui na origem, a equação da circunferência vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Certo? Aí, outra coisa, você está vendo que a equação reduzida da reta da circunferência é dado por isso. Glauber, circunferência também tem equação geral? Tem. É só você desenvolver esses quadrados aqui e você chega na equação geral. Vamos lá. Vamos só mostrar como é que funcionaria aqui. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo, da mesma forma, dá um pulinho aqui, mais quadrado do segundo, igual a r ao quadrado. Organizando, x ao quadrado menos 2ax mais y ao quadrado menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Aí, x ao quadrado mais px mais qy mais w igual a zero. Pronto. Se você quer uma equação geral de qualquer coisa, é só você igualar a zero. Aí, se você tem a equação geral e quer determinar o valor do centro e o valor do raio, você pode fazer que P é igual a menos 2A, Q é igual a menos 2B, e W igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado. E você consegue determinar todos esses valores. Ou então você faz do jeito que eu prefiro, que é completar quadrados. Como é que a gente completa quadrados, Glauber?
Na próxima aula, eu vou responder uma questão que completarei quadrados para lembrar para vocês, mostrar como é que faz, como é que funciona isso, tá certo, pessoal? Com isso, a gente vai encerrar essa parte de todas as definições e conceitos que nós temos de geometria analítica. Na próxima aula, a gente vai para uma resolução de exercícios mais focada, tá certo? No mais, espero que vocês tenham entendido. Saúde e sucesso para todos e até a próxima.